Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Universo Cristão. Eu sou o apóstolo Lindomar e nós estamos abordando o tema Fechando as Brechas. Então, se inscreve aí no nosso canal, dá o teu like, ativa o sininho para receber as notificações e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus, ok? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse é o único versículo em toda a Bíblia que nos ensina como adquirirmos fé. Ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Eu ouvi pela palavra de Deus. Então, existe a necessidade de nós estarmos ouvindo a palavra. É por isso que existe a importância de nós estarmos na igreja, frequentando os cultos, envolvidos na obra de Deus, porque aí você está ouvindo a palavra e a palavra está produzindo fé dentro de você. Da mesma maneira que o nosso corpo físico, ele necessita de alimento para nos manter vivos, assim também é o nosso espírito. Ele precisa ser alimentado. E o alimento do espírito é a palavra do Senhor nosso Deus. Quando você está ouvindo a palavra, quando você está lendo a palavra, você está se alimentando espiritualmente. Então nós vemos aqui a necessidade de nós ouvirmos acerca da lei de Deus. Agora, e se nós estivermos ouvindo aquilo que é contrário à palavra de Deus, aquilo que é contrário à vontade de Deus? Nós sofremos no dia a dia uma avalanche de informações que, em sua maioria, são contrárias às vontades de Deus e ao que está descrito na sua palavra. Então a pergunta é: de que maneira essas coisas elas estão nos influenciando? De maneira positiva ou negativa? Elas estão nos aproximando mais de Deus ou elas estão nos afastando de Deus? Porque informações aos nossos ouvidos chegam a todo momento. E no meio desse dilema, você precisa aprender a discernir as informações que vêm contrárias à vontade de Deus, daquelas que são de acordo com a palavra de Deus. Então, aquilo que você escuta está te influenciando de uma maneira ou de outra. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17, a palavra de Deus nos ensina dos perigos que nós corremos quando nós passamos a dar ouvidos a coisas que Deus condena na sua palavra.
Abra aí a tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ele diz assim, ó. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só. Tem tradução que diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, a primeira coisa interessante aqui nesse versículo é que Paulo diz assim: olha, ninguém vos engane. Ou seja, ele está nos alertando a prestarmos atenção nas informações que nós recebemos no nosso dia a dia. As pessoas, elas tentam nos influenciar de uma maneira ou de outra, seja de uma maneira positiva ou negativa. Então você precisa ficar esperto. Ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quais são esses bons costumes? Aquilo que nós aprendemos acerca de Deus na sua palavra. As coisas que nós aprendemos aqui, elas andam na contramão das coisas mundanas. Então você aprendeu na palavra que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a você mesmo. Você aprendeu na palavra que você deve levar uma vida santa, que você deve dar um bom testemunho de vida cristã. E essas informações errôneas e contrárias à vontade de Deus, elas corrompem esses costumes bons que nós aprendemos na palavra de Deus. As más conversações vêm de más companhias. Então, o ser humano ele é um ser social. Querendo ou não, de certa forma, nós somos influenciados pelas outras pessoas. Agora nós precisamos aprender a diferenciar as coisas. Você está na igreja, mas todos os seus amigos são ímpios. Você segue o ímpio para onde ele vai, mas ele nunca vai para a igreja com você. Isso é companhia para você que é cristão? Não, mas ele é meu amigo, ela é minha amiga. Ele odeia a igreja, eles odeiam a Deus, eles não gostam do cristianismo, mas são pessoas inteligentes, simpáticas, atraentes. A pergunta aqui não é se a pessoa ela é simpática, se ela é inteligente. A pergunta seria: ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro? Ela tem temor a Deus? Ela gosta das coisas de Deus? Ela desperta interesse de ir para a casa de Deus, ouvir a palavra, se envolver nas coisas de Deus? Então, se a pessoa ela vai repudiando tudo aquilo que Deus aprova na sua palavra e abraça tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus, não é companhia para um servo de Deus ou uma serva de Deus. Ela vai acabar influenciando essa pessoa de tal maneira que vai levá-la para o mundo outra vez. No Salmo 1, no versículo de número 1 e 2, olha o que é que Deus diz. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém
no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa feliz. Então, o salmista está falando aqui: é feliz a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. É o conselho dos ímpios, nós já vimos isso em 2 vídeos aí anteriores a esse. Um conselho fora da palavra de Deus. Um conselho que irá te afastar de Deus, que vai contra aos ensinamentos que estão descritos na palavra do Senhor. Conselhos malignos. Então, o homem bem-aventurado, ele se esquiva desses conselhos. E nós precisamos tomar muito cuidado com o conselho dos ímpios, porque tanto pode partir de pessoas lá do mundo que está no mundão aí, na bagaça, como também pode partir de pessoas que estão dentro da igreja. Nós sabemos que nem todo mundo que está dentro da igreja são pessoas santas. Existem pessoas que estão lá, mas que não são cristãs. E a gente precisa tomar cuidado com determinados tipos de conselhos que nós ouvimos, até mesmo de pessoas que se dizem cristãs. Então, o conselho de ímpio, ele deve ser rejeitado pelo servo e a serva de Deus. Ele fala também que não se detém caminho de pecadores, ou seja, você não tem como companheiros pessoas que estão nas trevas. Aí ele fala também que não se assenta em roda de escarnecedores. Então, o que é uma roda de escarnecedor? É aquela rodinha de amigos que rola tudo lá, menos a palavra de Deus. Então, nessas rodas, as pessoas escarnecem a palavra de Deus. Elas falam de Deus em tom de zombaria, elas blasfemam de Deus, elas incentivam os seus companheiros a praticarem abominações que são contrárias à vontade de Deus e contrárias à sua palavra. Então, esse tipo de roda de escarnecedor não é um local apropriado para um servo de Deus ou uma serva de Deus. Ok? Para nós encerrarmos, Provérbios capítulo 4, versículos 14 e 15, ele diz assim, ó: não entres pelas veredas dos ímpios, nem andes nos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia, olha só. Desvia-te dele e passa de lá. Olha só. Olha o conselho que o rei Salomão, cheio do Espírito Santo, está nos dando aqui. Não caminhe pelas veredas de ímpios. Então, o que são essas veredas? São caminhos perigosos, caminhos tortuosos, que poderão te levar a um desvio do caminho santo do Senhor. Então, preste bastante atenção nas suas companhias. Vejam se essas pessoas são de Deus ou se não são enviadas por Satanás para destruir a sua vida espiritual com Deus. Eu sei que talvez alguns pensem assim, mas nós não vamos mais conversar com pessoas que não são cristãs. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós sabemos que existem muitas pessoas que não são cristãs, mas que são pessoas conservadoras,
São pessoas honestas, sinceras, verdadeiras. A Bíblia está falando de pessoas malignas mesmo, pessoas perversas, que se aproximam de você para tirar proveitos, para tentar destruir a sua vida espiritual com Deus. Ele manda a pessoa, ao ver esse tipo de pessoas, se desviar do caminho. Ele diz: aparta-te, passa de lá. Ou seja, não tenha intimidades com esse tipo de pessoas. Você pode ser contaminado e você pode se desviar da presença de Deus. Então perceba, queridos, que as informações que entram através dos nossos ouvidos, elas são, de alguma forma, boas para nós, porque você pode receber informações que irão edificar a tua vida, que irão abençoar a tua vida. Mas, infelizmente, a maioria das informações que nós recebemos, que entram através dos nossos ouvidos, elas são para te desviar da presença de Deus. Então, que nós viemos aprender a discernir as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus, das coisas que vêm de baixo, que vêm do inimigo das nossas almas. Amém? No próximo vídeo nós continuaremos abordando o tema Fechando as Brechas. E é importante que os irmãos vejam os demais vídeos que já foram postados, para que vocês possam acompanhar desde o começo os vídeos 1, 2, 3, 4, acho que agora é o 5º vídeo acerca desse assunto, ok? Então, Deus te abençoe, fique com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.